Ações coordenadas dos órgãos de segurança pública ajudam a diminuir o número de arrastões na Zona Sul carioca. Polícia Militar precisa de investimentos para garantir a segurança dos policiais. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. As ações realizadas pelos órgãos de segurança pública têm dado bons resultados, mas os arrastões na Zona Sul carioca devem ser tratados como um problema social que precisa de políticas públicas para ser contido. Essa foi a conclusão da audiência pública realizada pela Comissão de Segurança com a Frente Parlamentar da Juventude nesta quarta-feira. A Comissão de Segurança da Alerj fez um balanço das políticas de segurança aplicadas na Orla do Rio desde a audiência anterior, em setembro. O presidente da Associação de Moradores de Copacabana afirmou que o efetivo nas ruas da região aumentou. Nós percebemos que a Operação Verão foi antecipada e o que é mais importante, a Polícia Militar não está mais trabalhando sozinha, que, como eu falei aqui, o problema é multifacetado. Existe questões de crianças e adolescentes que estão dentro desse grupo de menores, etc. E tal. Então isso precisa ser visto, precisa ser trabalhado. E isso aí é uma atividade que é inerente aos órgãos de desenvolvimento social. Então antes não havia presença desses órgãos e agora está tendo. E eles estão trabalhando em conjunto. Então, quer dizer, quando necessário, a Polícia Militar aciona esses órgãos, dá o devido encaminhamento a essas questões de natureza social. Aquelas questões que são de natureza eminentemente criminal, essas aí são encaminhadas pela Polícia Militar e pela Polícia Civil. Para melhorar a segurança dos moradores, a Polícia Civil vem realizando operações em conjunto com a Polícia Militar. Entre elas está a forma de abordar menores suspeitos que, agora, não precisam ser encaminhados para a delegacia graças a um sistema de identificação usado por policiais nas ruas. Nós estamos potencializando o link entre aquele eventual suspeito abordado pela Polícia Militar, dentro das suas bases, dentro dos seus eixos de abordagem, com policiais dedicados exclusivamente à pesquisa de dados nas delegacias. Então a gente está avançando no sentido de ter uma tecnologia que dispensa a necessidade tanto do deslocamento do policial à delegacia, desguarnecendo postos de policiamento, quanto eventualmente do próprio abordado, para minimizar o que se classicamente andou atribuindo como um constrangimento. Desde a primeira audiência para cá, o que a gente pode dizer é que o resultado parece que está sendo satisfatório. Hoje nós ouvimos a sociedade civil organizada, Poder Judiciário, Ministério Público, as polícias civil e militar, o próprio Poder Legislativo, em que as pessoas foram basicamente unânimes em dizer que as causas são muito difíceis de serem atingidas neste momento, mas que pontualmente as instituições têm dado conta do recado, têm procurado acertar, têm minimizado os efeitos colaterais, mas ainda há necessidade de se discutir política pública estrutural no nível da União, dos estados e municípios, para que nós possamos atuar nas causas e não tão somente nas consequências, como é o caso de hoje. A Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Juventude, que também participou da audiência, propôs a elaboração de políticas públicas que amparem os jovens. Instrumentalizar o governo do Estado, a Polícia Militar, os órgãos de gestão e de organização do Estado, para que a gente possa desenvolver a melhor política, para a prevenção de crimes e também para que a gente possa dar melhor condição para os jovens, melhor potencialidade para os jovens desenvolver as suas qualidades, a iniciação no mercado de trabalho, a partir de educação. Discutimos também a questão da educação integral, enfim, vários temas que a gente considera tema base, o tema para a construção de uma sociedade melhor. A presidente da Comissão de Segurança, deputada Marta Rocha, ressaltou que a situação de menores infratores deve ser enfrentada como um problema social. Eu não tenho dúvida que tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar adequaram as suas ações em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e cumpriram religiosamente o que manda o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse diálogo não pode terminar agora, né?
Pelo contrário, esses encontros entre a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública e a própria participação do Poder Legislativo, né? Eu acho que eles têm que ser permanentes. Nós não podemos nos reunir quando as situações acontecem, porque senão nós só vamos tratar das consequências. Nós temos que estar juntos em tempo integral para tratar sobretudo das causas, porque do contrário nós só vamos estar tratando das consequências. A Polícia Militar precisa de mais investimentos para garantir a segurança dos policiais. A informação é do diretor-geral de pessoal da corporação. A Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para apurar mortes e incapacitação de profissionais de segurança pública, ouviu o coronel Roberto Gil da Conceição por 2 horas. Ele disse que um estudo feito entre 2013 e 2014 revelou que a maioria dos policiais mortos no estado são atacados em horários de folga. O coronel disse ainda que os policiais que atiram menos morrem menos e que aqueles que efetuam muitos disparos são chamados para prestar esclarecimentos. Muitos deles recebem novo treinamento. Os que passam por sérios confrontos recebem acompanhamento psicológico. O diretor-geral de pessoal da PM também falou que os coletes à prova de balas são divididos entre os policiais, que o ideal seria cada um ter o seu próprio equipamento e que a falta de informatização na máquina administrativa prejudica a segurança da corporação. Há necessidade grande de, além de prover de material adequado, controlar e fiscalizar esse material. Então nós estamos buscando recursos, buscando os meios para que possamos atender todas as demandas que nos são apresentadas e temos conseguido, de alguma forma temos aí conseguido atuar, apesar da crise que nós passamos, nós conseguimos algumas fontes alternativas de renda com questão de dívidas, recursos que não tinham sido repassados à Polícia Militar no passado e que conseguimos, através de negociações, inclusive com esta casa, com a Assembleia Legislativa, conseguimos trazer alguns recursos para a corporação e isso tem nos atendido de uma forma muito significativa. A grande questão é sobre o armamento e o equipamento de proteção. Quer dizer, se o Estado se dispõe a fazer um investimento de modo a reduzir até a burocracia, cada policial, no caso policial militar, terminou o curso de formação, jurou a bandeira, assumiu o compromisso e recebe a arma e o colete, pelo menos. E periodicamente ele é obrigado a apresentar aquele armamento. Se o armamento for desviado por alguma razão, ele terá a obrigação também de fazer a comunicação. As comissões de Educação e de Direitos Humanos da Alerj vão solicitar reunião com o presidente do Tribunal de Justiça do Rio para discutir a superlotação no Degase. O problema de superlotação na instituição foi debatido em audiência pública. O subdiretor-geral do Degase informou que as 34 unidades acolhem 2.080 jovens nos regimes de semiliberdade, internação, acautelamento e provisório e que existe um déficit de 900 a 1.000 vagas. Silvio Castro disse ainda que para suprir essa demanda seria necessário construir 10 novas unidades e que os municípios de Niterói e São Gonçalo e a região serrana e a Baixada Fluminense são as mais urgentes. Ele falou também sobre a importância de se fazer um trabalho preventivo com os jovens para que eles não cheguem ao Degase. O que aconteceu na vida desse adolescente? Que políticas públicas nós precisamos para que antecedam ao cometimento de um ato infracional que os levem a uma unidade do Degase, né? E aí a gente está falando de tudo, é política de segurança, política de habitação, trabalho e renda para as suas famílias, política de transporte para que essas famílias acessem seus locais de trabalho, política principalmente educacional, enfim, todas essas questões que antecedem a ida de um menino desse a uma unidade do departamento. Para o representante da Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, a superlotação do Degase não permite que a proposta socioeducativa seja realizada. Ele informou que desde 2012, várias ações civis públicas foram ajuizadas contra as unidades do Degase, por causa da privação de direitos básicos, e também para que jovens que não cometeram crimes de grave ameaça possam ser inseridos no programa de semiliberdade. Segundo Rodrigo Fulli,
metade dos jovens do Degase não deveriam estar privados de liberdade. Essas ações civis públicas, elas são propostas contra o Estado com o objetivo de fazer se respeitar todos os direitos que os adolescentes têm, que são positivados na lei. Nessas ações, a gente pede ainda que os garotos que não tenham cumprido, que não estejam cumprindo medida por ato praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, sejam inseridos em medidas de meio aberto, que é o que a lei do SINASE prevê, né? Quando o ato for praticado sem violência, sem grave ameaça à pessoa e a unidade estiver superlotada, então pela lei do SINASE é possível que esse garoto seja transferido, seja encaminhado para uma unidade de cumprimento, para uma medida de meio aberto. Então o objetivo é esse também em todas essas ações civis públicas que a Defensoria Pública moveu. A Secretaria Estadual de Educação tem 7 unidades escolares socioeducativas que atendem 6 municípios. A maior parte de jovens infratores está concentrada nos anos finais do ensino fundamental. Faltam professores e salas de aula para atender a demanda atual. A diretora da Diretoria Especial de Unidades Escolares Prisionais e Socioeducativas, de ESP, admitiu que não estão atendendo da maneira que deveriam e que estão pensando em fazer um terceiro turno nas unidades para melhorar o atendimento. Em 2010, aproximadamente 10 adolescentes entravam no Degase por dia. Hoje, são 25, uma média de 750 adolescentes por mês. Para o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, o Poder Judiciário tem grande responsabilidade na superlotação do Degase e, por isso, pretende se reunir com o presidente do Tribunal de Justiça para discutir medidas além da internação de menores. O Brasil não é o país da impunidade para essa juventude. Depois que eles entram no Degase, é como se o judiciário já tivesse cumprido a sua medida, o seu papel, que é colocá-lo dentro de uma unidade do Degase, que ali tudo acontece. Esse ano nós tivemos 5 mortes dentro do Degase. Então é evidente que não dá para responsabilizar apenas a administração do Degase ou o executivo. A gente tem que chegar naqueles que poderiam estar aplicando outras medidas que não a internação, que deveria, pelo ECA, ser exceção e não a regra. Então, para que a gente possa estabelecer o diálogo onde tem que acontecer, a gente está propondo essa reunião com o presidente do TJ, mais o Ministério Público, Defensoria e a própria sociedade civil. Os servidores da Secretaria de Administração Penitenciária podem ter auxílio saúde. O presidente da Comissão dos Servidores Públicos da Alerj vai pedir que o projeto de lei que concede o benefício seja votado o mais rápido possível. Na primeira audiência pública da comissão, os servidores da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária reivindicaram o direito a auxílio saúde e melhores condições de trabalho. Eles alegaram que o sistema penitenciário tem um baixo efetivo de servidores para o atual número de presos. Hoje, nesse exato momento, nós temos 360 servidores de plantão para tomar conta de 43 mil presos hoje no Estado. Porque a média de servidores por plantão é de 6 a 7. Nós temos só 52 unidades prisionais. Então você vai pegar 52, multiplicar por 7, vai dizer quantos servidores temos hoje, nesse exato momento, custodiando 43 mil presos. Eles também alegam que estão vulneráveis a contrair várias doenças em função do trabalho. O servidor hoje, ele trabalha com 2 tipos de doença, que são as doenças realmente que o preso pode transmitir para ele, como tuberculose, AIDS e outros tipos de doenças que são contagiosas, e a doença psíquica, que é a ameaça ao servidor, o servidor que encontra com o preso quando ele já sai de liberdade com a sua família na rua, o servidor não se sente tranquilo porque ele já foi ameaçado por algum tipo de preso, porque é o servidor que diz o não todo dia para o preso. Autor do projeto de lei que garante a concessão de auxílio saúde aos servidores, o deputado Jorge Felipe Neto disse que vai se comprometer para a aprovação do projeto. A gente vai encaminhar o projeto de lei 831 para que seja aprovado o mais rapidamente possível, no sentido da gente garantir a verba do ano que vem do Fundo Nacional Penitenciário para esse auxílio saúde dos servidores da Secretaria de Assuntos Penitenciários. Até porque, como que foi dito aqui exaustivamente, a quantidade de doenças, a quantidade de situações insalubres em que esse profissional se insere, mais do que justifica o auxílio saúde, e mais, aumenta não só a eficiência do servidor, mas também reduz muito o custo
do Estado, à medida que ele tem que pagar muitos servidores que estão afastados, seja por motivo de doença permanente ou temporária, seja por invalidez, seja por qualquer outro tipo de questão, não está na sua função, no seu posto de trabalho. A Comissão de Segurança Alimentar quer saber como funciona o Banco de Alimentos da Ceasa e o que pode ser feito para evitar o desperdício na comercialização. Dados divulgados pela ONU apontam que 1/3 de toda a produção de alimentos produzidos no mundo vai para o lixo. A maior parte do desperdício começa na produção, onde a perda é grande. O desperdício, ele começa lá no campo e vai, passa pelo polo de comercialização e muitas vezes termina na residência nossa, na cozinha, onde o alimento é desperdiçado. Na verdade, eu acho até que tem um slogan muito interessante que diz o seguinte: gente bonita come fruta feia. Ou seja, a rigor, é preciso acabar com essa ideia de que um produto que tem um formato menor ou que tem uma mancha, mas que está em ótimas condições de consumo, deixe de ser consumido por puro preconceito. O programa Banco de Alimentos é um convênio da Ceasa com o governo federal que compra de produtores cadastrados na chamada agricultura familiar. São produtos de ótima qualidade e que são doados a instituições sociais. Os comerciantes também doam alimentos. São os produtos que sobraram das vendas, mas que estão em condições de serem consumidos. Em época de crise, é evitar o desperdício. Eu acho que num momento onde todo mundo está sentindo que o país está se ajustando a uma nova situação, há uma dificuldade que atinge a todas as camadas, principalmente aqueles que têm menor poder aquisitivo, você jogar comida fora, você desperdiçar, é quase criminoso. Durante a audiência pública, a deputada Lucinha lembrou que as escolas podem comprar 30% da produção da agricultura familiar. Muitas vezes, isso não tem acontecido. Muitos diretores de escola não conseguem comprar esse alimento da agricultura familiar porque existe uma série de situações entraves que estão sendo criados. Então, nós temos que tirar essas amarras, facilitar para que a diretora de escola possa comprar o alimento da agricultura familiar, que eu tenho certeza que é de melhor condição do que comprar no supermercado. Confira agora as votações no plenário com a repórter Natália Alves. Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram um projeto do deputado licenciado Dr. José Luiz Nancy, que cria semana de conscientização contra a AIDS nos idosos. O projeto determina a realização de campanhas de conscientização em programas de rádio e televisão, além da distribuição de panfletos. O texto recebeu uma emenda e retornou para análise das comissões. E a deputada Marta Rocha quer que o ano de 2016 seja voltado para a realização de ações de empoderamento da mulher na política e no esporte, em comemoração aos 120 anos da primeira partida de futebol feminino. O texto foi aprovado e precisa voltar ao plenário para mais uma votação. 2016 é um ano para lembrar da mulher, tanto no esporte quanto na política. Teremos anos de eleição. Teremos aí os Jogos Olímpicos, a comemoração do futebol feminino, da primeira partida, e eu acho que estamos reproduzindo aqui o que já acontece no Senado Federal e no Congresso Nacional, que foi a criação de uma frente para tratar do empoderamento das mulheres na política e no esporte. O Jornal da Alerj fica por aqui. Acompanhe a nossa programação pelo site e pelas redes sociais. Até amanhã. TV Alerj, o canal do povo fluminense.